Vamos lá. Ai, vamos, tomara que a coisa dê Então, certo. As pessoas estão voltando também. Eu quis encerrar porque a gente com tá, esse tempinho, eu a nem. gente, lá na frente a gente ganha um tempo. Ai, esse problema de conexão agora na quarentena, né? Todo mundo conectado, o sinal acaba ficando mais fraco mesmo. E olha que aqui o Wi-Fi daqui é bom, é bem Uhum. potente, mesmo assim não está dando conta. Dani, Para então, quem está chegando agora, Amália, eu vou só te apresentar novamente, que a Amália é mãe da Beatriz e eu esqueci o nome do seu o filho, Davi, Davi, Davi tá e o com Davi. A Beatriz tem síndrome de Down. Ela já está com 7, 8 anos, Amália, me corrige, por favor. 7 anos. 7 anos. E além de mãe, a Amália é fonoaudióloga e especialista na síndrome de Down também. E ela vai compartilhar os conhecimentos dela no desenvolvimento da fala, principalmente na criança com síndrome de Down. E quem tiver dúvidas, perguntas, esclarecimentos, fiquem à vontade, por favor. É até bom que as perguntas elas nos guiam melhor, né? Nos orientam mais, né? O que falar. E então, gente, a gente vai falar hoje, a Dani, né? A gente sugeriu o tema desenvolvimento da fala. Lembrando que na síndrome de Down, a gente já tem um atraso no desenvolvimento, já existe esse atraso. Então, todas as habilidades, elas são adquiridas num tempo maior, né? A gente espera que uma criança de 9 meses, que essa criança já esteja balbuciando, com 1 ano ela já comece a falar pequenas sílabas e com 2 anos ela já tenha um vocabulário de muitas palavras, né? Aí no mínimo 50 palavras, até frases de 2 palavras, pelo menos, tipo o que é água, alguma coisa assim. E no síndrome de Down, a gente sabe que o desenvolvimento ele é mais lento. Pensando nisso, a gente trabalha, então, pensando nisso e já sabendo disso, a gente já trabalha com estimulação precoce, a intervenção precoce. A gente não vai, então se é atrasado, não adianta eu estimular porque vai. Não, é o contrário, a gente trabalha com plasticidade neuronal. A capacidade do cérebro aí de criar novas conexões e desenvolver essas áreas, essa maturação do sistema nervoso central que acaba de maneira mais lenta, lentificada, né? As áreas cerebrais estão se maturando com o desenvolvimento, com o passar do tempo. A gente vê, né, o bebê sai de uma condição muito passiva e ele já começa poucos meses, a gente já vê, nossa, né? Outro dia já nasceu e já está uma criança bebê ativa. Esse desenvolvimento ele acontece na síndrome de Down, ele, como eu falei, de uma maneira lenta, só que ele, quanto melhor a estimulação, melhor essas áreas cerebrais responsáveis por esse desenvolvimento, motor, o sensorial, vai acontecer. Então, estimular essa criança é uma maneira adequada de a gente garantir um bom desenvolvimento. Ela vai desenvolver, vai ser mais acelerado? Não estou dizendo que vai ser mais acelerado, mas pode ser menos atrasado. A gente pode garantir Uhum. uma qualidade de comunicação, uma qualidade de desenvolvimento mesmo dessas habilidades todas que precisa, sensorial, motora, de linguagem, melhor, né? A gente consegue uma qualidade melhor fazendo a intervenção precoce. O que a gente sabe? Que a criança aprende por imitação. O bebê, ele olha para o rosto da mãe, ali a partir da idade que ele já começa, com 2 meses, a gente já tem um desenvolvimento melhor da visão do bebê. Então, ele olha para sua mãe e começa a perceber as expressões faciais, os movimentos bilabiais, os movimentos orais que estão sendo feitos. E isso ficando, estou falando de uma maneira simplista, mas isso vai ficando gravado ali no cérebro dessa criança. Então, começa aí o processo de imitação.
Então, quanto mais eu interajo com a minha criança, mais eu ofereço a ela condições de gravar, de olha, tem um movimento diferente aqui, né? Ela fica olhando, ela vai prestar atenção. Então, falando em atenção, a gente fala em função executiva, que são as funções primordiais, é onde tudo começa, né? Para eu imitar, eu tenho que ter o quê? Eu tenho que ter, lógico, sensorialmente eu tenho que ter uma visão funcionando bem, mas eu também tenho que ter atenção. Então, sem querer, a gente já começa a trabalhar essa questão da atenção no bebê. Eu prendo a atenção do bebê, fazendo com que ele olhe para o meu rosto. Então, se esse bebê, ele está um bebê desorganizado sensorialmente, ele não vai focar a atenção onde a gente precisa que ele foque, né? Na síndrome de Down, esse foco atencional, ele é um pouco menor, ele é um pouco mais lento. Então, trabalhar essa atenção já desde bebê, que é estimulação precoce, já vai me garantir um nível atencional para ele imitar futuramente outros movimentos. A gente está falando de fala. Uhum. Então, outros movimentos orofaciais que vão ajudar no desenvolvimento da fala. Ficou claro isso, Dani? Sim, e ficou, eu penso que sim. E você falou da visão, da atenção e a audição E a audição. A audição também. ela é um capítulo à parte, né? É muito importante. Então, assim, porque ela está dentro do todo, mas ela tem uma função primordial. Então, assim, o bebê está Porque a gente sonhando. sabe, né, as questões auditivas comprometidas, né, nas nossas crianças e a frequência, né, que a gente precisa fazer acompanhamentos e A própria anatomia do canal auditivo, você vê a Beatrizinha, quando eu falei lá na outra live, o teste da orelhinha, o primeiro teste da orelhinha que ela fez, ela não passou em nenhuma das duas orelhas. No segundo, ela passou em uma orelha. E só lá com 6 meses que ela passou nas duas orelhas. E então, por quê? Porque uma das orelhas dela, o canal auditivo, ele é muito mais estreito. E é geralmente a orelha que inflama mais, que tem mais, que a gente percebe que dá mais problema. Então, essa questão auditiva na síndrome de Down, ela precisa ser acompanhada mais de perto em todas as crianças. A gente fala na síndrome de Down, mas isso as crianças típicas precisam também passar pela triagem auditiva. Otites de repetição causa, por exemplo, é como se eu estivesse ouvindo debaixo da água, sabe? Quando eu tenho uma condição de otite, uma condição inflamatória. E isso faz com que a criança possa trocar, principalmente os sons surdo, sonoro, o T pelo D, o tra sonoro é muito parecido. E se eu tenho um problema auditivo, ele pode interferir nessas trocas também. Por isso que a triagem auditiva ela é muito importante. E aí, falando ainda de audição, é através da audição que eu tenho o meu canal, a minha informação de entrada. Eu tenho o input, que a gente fala, né? A fala seria o output, ou seja, a saída de tudo que está sendo processado. Entra, né? O input é feito pela audição. Então, eu recebo essa informação, acesso essa informação, transformo em ato motor, que fala, e aí eu emito a mensagem que eu quero falar. Então, assim, se eu não tenho uma boa qualidade de entrada, um bom de entrada, que é a informação de entrada, também vou ter uma boa uma boa qualidade na minha informação, né? O output meu não vai ser bom, vai ser falho. Então, é muito importante oferecer informação de qualidade, a gente saber o que falar para a criança. Eu falo isso independente se é uma criança com síndrome de Down ou não. A gente saber a informação na síndrome de Down é mais relevante ainda.
eu falo que tem as perguntas certas, né? E as perguntas que não são boas, né? As perguntas boas que não são boas. Por Você quê? pode dar um exemplo pra gente, Amália, dessas Posso dar. perguntas? A gente já está assim, a gente está passando um pouquinho mais lá na frente, mas tudo bem. Por Aham. exemplo, quando eu pergunto para uma criança, e aí na escola eu pergunto, essa pergunta toda mãe faz. E aí, meu filho, como foi a aula hoje? Se eu tenho uma criança com mais linguagem, eu fiz uma pergunta boa. Pensa, olha que resposta ampla. Né? Ou, como foi a aula hoje? O que, que eles respondem? Boa. Foi bom. Por quê? Porque é uma pergunta generalista, é uma pergunta que, sabe? Oi, meu filho, hoje teve brincadeira na escola? Ou teve alguma coisa diferente? Eu sempre pergunto a Beatriz, algum colega chorou? Ela fala, teve, chorou. Eu começo por aí. Porque se eu pergunto de uma maneira muito abrangente, eu não facilito a resposta da criança, que já tem uma dificuldade de organizar a informação de entrada. Olha bem, ela tem que pensar a aula. Porque essa pergunta envolve tanta coisa. Então, Sentimentos? perguntas mais claras e mais objetivas, elas vão facilitar a resposta. O que você quer comer hoje? É uma pergunta boa para uma criança que tem uma dificuldade em processamento da informação? Que tem dificuldade em escolher as palavras e formar a frase? Né? Então, assim, como que eu facilito? Você quer comer arroz ou você quer comer batata? Eu dou a opção, aí eu facilito Uhum. a resposta, né? E assim, eu acho que os exemplos mais práticos no dia a dia são esses. A gente oferecer condições à criança para escolher. Você quer o azul ou você quer o vermelho? Né? É assim. Geralmente, e uma outra pergunta que não é boa para as crianças, principalmente com, né, de Down, quando a gente fala assim, você quer esse daqui é o maior ou o menor? Alguma coisa assim. Ele vai sempre falar o menor. Geralmente ele fala a última palavra da pergunta. Quando eu dou duas opções. Aham. Isso a gente E por está quê? tentando observar também aqui em casa. Então, mas por que isso? Isso acontece porque o span de memória, a gente tem a memória de trabalho, que até a Elizabeth Just fala disso no artigo dela lá, né, da síndrome de Down, que é o looping fonológico, é a memória de trabalho, é a capacidade que a criança tem de reter informação na memória tempo suficiente para usar essa informação. Por exemplo, eu te falo meu número de telefone, você tem que guardar esse número tempo suficiente para teclar o número ali. Eu ia falar discar, mas não é mais discar. Teclar aquele número ali. Quando tem uma falha de memória de trabalho, memória operacional, eu não consigo reter essa informação tempo suficiente para utilizar essa informação. E isso acontece muito com as crianças que têm a síndrome de Down, é muito comum. Então, você faz uma pergunta onde você dá duas opções, esse é o verde ou o amarelo? Ele responde o amarelo. Esse é o amarelo ou o verde? Ele responde o verde. Porque, na verdade, ele não processou a pergunta. Ele te deu a resposta, a última palavra que ele ouviu, que foi a palavra que ficou mais tempo retida na memória dele. Percebe isso? Uhum. Claro, Sim, então, sim. fazer a pergunta certa, dá o tempo da criança processar a informação para ela poder responder corretamente. Então, se a criança, quando ela responde, você não sabe se ela, você não tem certeza se ela sabe ou não. Ela está respondendo sem fazer o processamento da informação. Então, Uhum. isso tem a ver com a informação também de entrada. Você tem certeza que isso também acontece, Dani, com crianças que têm, por exemplo, TDAH, que são impulsivas, que não tem aquela, né, que não tem o controle inibitório, já responde, às vezes, antes do professor terminar a pergunta, ele já está com a mão, ou ele já respondeu na frente do colega. Então, uma coisa vai puxando a outra.
voltando ao desenvolvimento da fala, Uhum. eu Sim. consigo trabalhar a fala isoladamente no primeiro momento. A fala ela deve estar dentro de um contexto. Então, a criança, eu quero que ela repita sons. Toda criança com síndrome de Down, ela tem atraso motor de fala. Isso é fato. Ela vai ter dificuldade em articular os sons, em fazer essa coarticulação. Algumas mais, outras menos. Ah, mas aí a praxia, onde que entra? A praxia entra na maioria das crianças com síndrome de Down. Por quê? Porque há essa dificuldade que é inerente à síndrome de Down. É uma característica da síndrome de Down. Então, quando eu falo que a criança ela tem síndrome de Down e apraxia, como é que é difícil a gente falar isso, né? Porque a dificuldade de fala é uma constante na síndrome de Down. A dificuldade de Por isso é tão processar... importante, né? O trabalho do fonoaudiólogo, a estimulação precoce. Exatamente, a estimulação precoce. É a gente não esperar para ver o que vai acontecer, né? Vai no tempo dele, né? Vai no tempo da criança. É no tempo dele. E aí? Eu vou esperar esse tempo e aí a criança vai chegar com 10, 11 anos sem falar. Que eu já vi. E a gente sabe que a fala é uma das melhores ferramentas, né, de desenvolvimento no sentido social, né? A fala vai ajudar o social, a fala vai contribuir com o cognitivo, né? Quando a criança não fala, ou ela tem uma fala com uma qualidade muito ruim, o que acontece? Ela joga esse cognitivo para baixo. Fica parecendo que essa criança está mais atrasada do que realmente ela estaria. Uhum. Então, por exemplo, quando eu tenho uma coisa que a gente observa muito nas crianças com síndrome de Down é a intenção comunicativa. A parte social da comunicação, ela, na maioria das crianças, ela vem numa curva ascendente muito boa. As crianças, elas gostam de interagir, elas gostam de participar, elas usam gestos para se fazerem entender, né? Então, a intenção comunicativa está presente. O que não acontece, às vezes, nas crianças com TEA, ou que estão no espectro, né? E elas não têm, muitas delas, dificuldades motoras de fala, não tem a hipotonia tão acentuada como na síndrome de Down, mas elas não têm a intenção comunicativa. Ou a intenção, ela é pobre. Ela é só para fazer as próprias necessidades, digamos assim. Né? Então, partindo desse princípio, que a criança com síndrome de Down tem a intenção comunicativa, tem a linguagem, que é esse input, né? O input da informação, ela processa bem essa informação, ela tem um vocabulário, a gente vê que esse vocabulário dela é um vocabulário rico para a idade, não está tão aquém das crianças típicas, né? Ou seja, da mesma idade dela. Ela tem um conhecimento do mundo ao redor dela bom, só que a fala não acompanha. Ela não consegue. A fala vem, mas vem de uma maneira que ela não consegue falar tudo, expressar tudo que ela está vendo ali, que ela está observando e apreendendo do mundo ao redor. E aí eu vou esperar para estimular essa fala? Não, né? Essa fala já está sendo estimulada desde lá da imitação. Então eu começo com função executiva. Atenção, eu preciso dessa criança atenta para que ela me note e imite o que eu estou fazendo. Então, eu começo ali já estimulando os sons que a gente faz, os bilabiais. Por exemplo, pá, pá. Eu vou fazer com mais frequência. Pá, 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 pá. Sabe aqueles sons que a gente faz com bebês? Que a gente está ali trocando a roupinha, está dando banho, está nomeando. Isso de uma maneira mais sistematizada, vamos dizer assim. Ah, a mãe vai ser a terapeuta do filho? Não. Mas os pais vão ser um dos melhores veículos de estimulação para essa criança. Né? Então, a gente que passa a maior parte do tempo com eles, né? Assim, a gente realmente precisa, tem muita cobrança, buscar aprender o máximo, né? E a gente tem algumas perguntas, Amália. Se eu já puder comentar, deixa eu só voltar. Posso fazer algumas perguntas aqui?
A Isabela, na verdade, a Cíntia, mãe da Isabela. A Isabela tá com 6 anos e meio e agora que a fala tá vindo. Tô com um problema de conexão aqui. Tá vindo, quando ela fala que tá vindo, é o quê? Algumas palavras, ou antes, Algumas até então. palavras, mamãe, papai. E E a antes, Rosalina também está compartilhando sobre o Enzo, com 2 anos e quase 3 anos, que agora começou a falar também algumas pequenas palavras, mas está achando que está, né, tá um pouco atrasado. Ela usou a expressão que a fala está um pouco atrasada, né? sim, Mas ele já está então assim, começando a ter é intenção de comunicar. normal, é normal esse atraso na fala acontecer, é esperado que ele aconteça. É esperado que aconteça. A gente não, a gente, né, com uma criança de 2 anos com desenvolvimento típico, ela já fala palavras, frases com 2 palavras. A criança com síndrome de Down, com 2, geralmente começando a desenvolver ou falar uma ou outra palavra. E palavras, às vezes, monossilábicas. Para mamãe, pá, ou às vezes mamã, né? Por isso que é importante essa estimulação sistematizada. Eu pensei, Dani, se você concordar, em passar Hum. alguns exemplos, porque a gente tem 50 minutos só, né? Não sei quanto tempo que já passou. Aham, sim. Como estimular? Essa estimulação serve para mães que têm filhos pequenos, até para essa mãe que tem a filha com 6 anos e meio, que agora começou a falar. Então, essa criança com 6 anos e meio, ela tem uma dificuldade motora mais acentuada. Porque, né, bem, uma criança de 6 anos pode Uhum. ser dificuldade motora maior do que uma outra criança. Por isso que agora, eu não sei a história, não sei o histórico dela, Uhum. mas é uma criança Sim. que precisa de estimulação sistematizada. E quando a gente fala de estimulação sistematizada, eu não posso falar de estimular a linguagem como tudo. A linguagem, ela precisa ser estimulada. A fono não se resume à fala, né? Porque aí a gente vai restringir muito o trabalho, que é um trabalho que a gente, né, que a gente estimula muitas habilidades, né? Os pilares da fala, que são as habilidades auditivas, que é o controle motor, né, das áreas responsáveis por esse controle motor. A gente estimula raciocínio lógico, habilidades que vão levar a criança a desenvolver cada vez mais em termos de raciocínio, de linguagem mesmo, de aprender mais coisas que são importantes para o desenvolvimento de uma criança. Aí a gente pensa em Piaget, em todas aquelas habilidades de classificação, de seriação, enfim. Então, a fala, ela é uma parte super importante do trabalho do fonoaudiólogo. E ela não deve vir isolada. Só que, nas crianças com síndrome de Down, ela precisa ser feita de maneira sistematizada. Não adianta eu trabalhar um monte de coisa ao mesmo tempo. Eu preciso ter foco, eu preciso ter alvo. Então, vamos ver o que é importante para o dia a dia da criança. Vamos brincar. Vamos estipular ali os objetivos. E aí a gente vai escolher palavras que tenham significado para essa criança. Aí sim, eu consigo o engajamento dela. Se eu peço para ela repetir aleatoriamente, vai ser mais difícil para ela fixar um padrão articulatório correto. Então, o que a gente tem que fazer? Tornar a terapia mais significativa, escolher palavras que tenham significado para a criança e repetir. É sistematizar. Então, essa semana vão ser 2 palavras, por exemplo. Então, a gente vai trabalhar porque essa informação precisa reverberar. Ela precisa ir e voltar até virar o aprendizado. Não vai virar um aprendizado se eu oferecer 1, 2 vezes. Ela vai perder, essa informação Uhum. vai se perder. E isso também acontece para a alfabetização, né? A alfabetização precisa ser uma constante e ter uma sistematização. Então, voltando para a fala, o que seria bom a gente fazer? Os livros de histórias infantis. Então, eu tenho um bebê
a partir de 6 meses, né? Que já consegue ter essa atenção, fixar melhor esse olhar, eu vou pegar, então, por exemplo, aqui, livros de histórias que tenham, olha, tá vendo? Textura? Não, textura. Esse livro é muito interessante. E aí, aqui dentro, ó, eu coloco na minha boca, eu isolo o Que movimento. legal. Aí eu faço quá, quá, ou então pato, pá. Eu quero o bilabial, pá. É uma dica. Aham. Tá vendo? E aí eu vou usando também as onomatopeias. Au, au, au. E, gente, tem que ser devagar. Não é au, 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 au. Au, au. Aí eu vou prolongar a vogal. Au. Esse ritmo de fala mais lentificado é muito importante ser trabalhado com a criança. E aqui a ovelha. Aqui, ó. Tenho, sabe? Ela sente. Passa a mão aqui. O gato. E aí, eu associo esse livro e eu pego, por exemplo, eu tô sem aqui, mas os bichinhos que estão no livro, os animais, Que legal. posso Aham. relacioná-los com aqueles bichinhos de plástico que a gente acha aí em todo lugar, né? E aí É baratinho, inclusive. Aham. então, isso é estimulação. O meu objetivo é que a criança saia falando, não, gente, a gente está estimulando. Então, é uma brincadeira, uma diversão para essa criança, que ao mesmo tempo ela está absorvendo. Ela está olhando para minha boca, ela está fixando a atenção. Isso está sendo gravado na cabecinha dela. O nome do livro. Ô, gente, não tem nome. Alguém está perguntando qual é o nome do livro. É da Ciranda Cultural. Muito antigo, aqui atrás tem um pequenininho, mas ele dá. Uns livros super legais também, Amália, aqueles que abrem e fecham também, né? Sim, mas esses Abre que. e fecha, tira o animal. Sim, mas eles já não ajudam tanto. Eu estou falando de criança muito pequenininha. Ah, tá. Uhum. Então, a gente está falando de criança pequena, lógico que vai ajudar crianças para a idade da Bela. Sim, qual que é a idade da Bela? Pode ser para a idade da 6 anos. Uhum. Isso sim, que a gente vai começar, porque aí palavras monossilábicas, por exemplo, quando a gente martelinho, né, aqueles brinquedinhos de bater o martelo no pino, para crianças maiores, né? A criança já consegue segurar o martelo, então a gente usa aí vai fazer pá, pá, pá. É uma maneira, A gente está matando pernilongo assim, pá, pá. a gente Aqui em está casa. dando significado a um som. Vamos lá, vamos repetir pá, pá, pá. Né? Então, fazendo como se eu tivesse aquele jogo do quebra-gelo, né? Você conhece o quebra-gelo? Do iceberg. Aham, sim, do Então, pinguim, quebra-gelo. 2 anos, criança de 3 anos, pá, pá. Você pode variar o som, tá, tá, né? Porque senão eu preciso desses movimentos articulatórios que vão ajudar os encontros vocálicos a estar conseguindo. Que bom, né? Eu lembro que encontro vocálico, tem um videozinho ensinando a Beatriz, ela falava muito bonitinho. Zara, tiga. E agora ela já fala bonitinho, mas a gente foi ensinando assim. Zebara, para ela entender que tinha mais um sonzinho, né? Então fica zeba, tige. E aí, voltando ainda para a criança pequena, Dani, a estimulação intraoral é importante a gente fazer. Então, a gente usa, quem tem Vibe, né? A escovinha do Zé Vibe, que é, então, que é um, tipo, não sei se dá para ouvir, ela faz como se fosse uma vibração intraoral. E a gente pode fazer, mas o Zé Vibe é importado, é difícil de ter, é caro. Então, o que a gente substitui o Zé Vibe? A gente substitui por uma escova elétrica. Sabe, escova de dente elétrica, e aí a gente pode fazer a estimulação intraoral bem de levinho, lembrando que a gente não deve fazer estimulação elétrica em bebês com menos de 1 ano.
Então, com menos Uhum. usa, ó, sem ligar, então a gente faz ali, ó, a massagem intraoral, que ajuda a dessensibilizar, ajuda depois nos movimentos de mastigação. Então, essa parte de estimulação intraoral dentro da boca e extraoral, elas também são muito importantes para o desenvolvimento da fala. Né? Alguns autores chamam de exercícios pré-fala, né? De estimulação pré-fala. Para mim, está tudo dentro de um mesmo saquinho ali, né? Não existe pré-fala. Primeiro eu vou Entendi. fazer isso, depois Uhum. aquilo. É um contínuo, né? A fala vem se desenvolvendo num contínuo. Aqueles martelinhos, a mastigação é muito importante para a fala. Na mastigação, a gente estimula músculos, masséter, orbicular, vários músculos faciais que serão fundamentais para o desenvolvimento da fala, para a articulação desses sons. Então, a gente tem esses martelinhos que a gente pode também usar para mastigar. A gente pode fazer, não tem martelinho? Usa o garrote, aquele garrote de fazer exame de sangue. Sabe? Você Ah, coloca aquela borrachinha aham. para poder estimular a mastigação da criança, além da comidinha lá, além da comida. Importante ela ter a mastigação. Posso fazer uma pergunta, Amália, em relação à alimentação? Eu já vi depoimentos de famílias em grupos de WhatsApp comentando que a criança tinha 1 ano e meio, mais de 1 ano, e o almoço na escola, na creche, era papinha, era em papa, assim. O que é que você comenta sobre isso? Alguma orientação para as famílias? Que tá errado, né, gente? A criança já deve mastigar, já deve. É lógico que você não vai dar né, um alimento de difícil, de consistência muito sólida para uma criança de 1 ano e meio, mas ela já deve fazer o movimento da mastigação, sabe? A criança com síndrome de Down, a tendência é ela mastigar com a língua, empurrar o alimento contra o céu da boca, e você acha que ela está mastigando quando você olha, o alimento está todo agarrado no céu da boca. Né? A mastigação ela é ineficiente por causa da hipotonia, por causa desse atraso neuromotor que acontece. Então, é preciso que a criança seja estimulada. Então, talvez conversar com a creche, a fono que acompanha, talvez fazer uma palestra, conversar, orientar, porque talvez as pessoas fiquem com medo de engasgo, né? Pode ser bem, aí acaba oferecendo a comida toda Uhum. pastosa, fácil até, é mais rápido, a gente não sabe. Mas o ideal é que essa criança exercite a musculatura da mastigação para que ajude no desenvolvimento motor da fala, né? Global, né? Aqui, Dani, ó, eu tenho, sabe aquelas dedeiras de escovação? A gente pode usar tanto intraoral quanto na região extraoral, aqui nas bochechas, o lábio, tá? Então, essas são dicas que ajudam nesse trabalho que o fonoaudiólogo orienta as famílias a realizarem. Uma outra coisa que eu acho importante, por exemplo, são os livros. Eu adoro livros com as imagens grandes, assim, tá vendo? Esse livro aqui, o Davi ganhou quando ele era pequeno, da avó dele. E aí, muito. Por quê? Porque aqui, ó, é tudo bem grande, tá vendo? Ó, o elefante, deixa eu pegar. Uhum. Legal. Então, chama a atenção visualmente da criança. Tá dando para ver aí, Dani? Tá dando para ver bem grande. Aí tem o elefante, tem a girafa. Então, assim, é um livro colorido que chama a atenção da criança lá, sabe? E lembra que eu falei? Atenção às funções executivas, atenção, o controle inibitório, são primordiais no desenvolvimento, no aprendizado, de qualquer aprendizado. Tá? E na fala não é diferente. Se eu não tenho uma criança com nível
bom de atenção, eu vou ter provavelmente eu vou ter um aprendizado deficitário também. Por quê? Porque ela já tem dificuldade da memória funcional, como eu te falei, ela já retém a informação por pouco tempo, né? Então, se eu fizer uma pergunta muito longa para essa criança, ela vai ter dificuldade no processamento dessa pergunta. Então, ela vai me responder, às vezes, de forma errada, mas é não porque ela não tenha entendido a pergunta, não porque ela não saiba, mas talvez porque ela não tenha entendido a pergunta. A pergunta precisa ser clara para que a criança dê uma resposta positiva. Esse daqui também é um outro grandão. E aqui já A tem os conexão está números. falhando um pouquinho, mas vamos em frente. Eu percebi. Tá vendo? Numerais. Uhum. Então, É muito importante, né, Amália, essa interação com livros. E a gente precisa evitar muito a tecnologia com as crianças, né? As telas. O que você fala sobre isso? Assim, que isso é que eu ia uma questão muito dizer, atual. muito atual. Nesse momento, a gente não pode crucificar os pais, porque tá sendo complicado você manter o seu filho em casa, ou filhos, sem a ajuda da tecnologia. Porque você precisa fazer o almoço. A sua estudante talvez esteja em quarentena também. Você vai deixar o seu filho fazendo o quê? Está fazendo almoço, ou arrumando a casa, ou fazendo alguma outra tarefa. Então, eu sugiro que, sempre que possível, fazer pelo menos uma atividade pedagógica, uma atividade dirigida com a criança por dia. Pelo menos uma. Uhum. E Uma sempre por que dia, pelo menos. pelo menos. E a gente tem um aplicativo que chama Fofo Games. Eles têm 15 dias onde você pode testar esse aplicativo. E é muito interessante porque Fofo ali, Game? Eu não conhecia. Fofu Games, eu vou escrever aqui. Ó, eles estão, Aham. ó, Fofo, dois U's, tá? Aqui. E aí, lá, apareceu, eles estão acompanhando a nossa. E aí, O Instagram está sobrecarregado. já. Ó, o Fofo Game tá aí, assistindo a nossa live, ó, viu? E aí é Ah, que interessante legal. para essa mãe, essa menininha de 6 anos, é uma boa alternativa. Por quê? Porque a criança consegue manipular os sonzinhos ali através de movimentos de fala. Então, por exemplo, para fazer o som do F, aí o joguinho é um joguinho interativo através da fala. É interessante. E lembrando de estimular as habilidades auditivas junto com a fala. Lembra? Informação de entrada, informação. Uhum. Uhum. Uma dica que eu acho muito legal, os bonequinhos, que eu posso fazer também. Essa aqui é a vó. Tá vendo? Isso que eu ganhei da mãe de um paciente meu. Aí tem a avó, tem a família toda. Aham. Vovó, vovô, a Legal. adora. Então, assim, e você vai fazendo as brincadeiras. A criança, né? A criança adora. E você estimula a fala através de uma maneira. Uma outra dica, Dani. Ó, sabe a mola que a gente ganha em pescaria? Tá ruim, não. Pessoal, vocês estão acompanhando aí? A conexão tá caindo aí também? Voltou. Voltou. Ó, olha só, Dani. Para lembrar também as famílias, Amália, que a nossa rotina, a gente tem muitas oportunidades de trabalhar a fala, né? Às vezes a gente não precisa ficar, né, fazendo coisas mirabolantes, comprar o material mais o importado, isso e aquilo. Não precisa. A gente tem que ter constância. Constância, ou seja, não adianta eu brincar hoje
e estimular hoje, passar uma semana. O músculo, né? Fala é um trabalho de musculatura, que envolve a musculatura orofacial. E o músculo, ele acostuma com a demanda que a gente oferece para ele. Então, se eu treinar, a musculatura vai parar de, né, vai diminuir o funcionamento dela também. Uhum. A musculação. Você para de fazer musculação, você para de ganhar massa muscular, né? Então, o músculo acostuma com a demanda. Então, é preciso que o trabalho seja constante. Então, eu estipulei ali os alvos que vão ser trabalhados com a minha criança, junto com o fonoaudiólogo. E aí, a gente vai trabalhar esse alvo. Então, através de que brincadeiras, quais estratégias a gente vai utilizar para desenvolver a fala nessa criança? Então, eu vou variar as atividades, mas eu não vou variar o objetivo. Lembra? A informação tem que reverberar. Ela realmente transformar em aprendizado. Então, ela vai da memória de curto prazo para a memória de longo prazo. E aí, sim, ela consolida, a gente cria um novo engrama, ou seja, a gente consolida esse aprendizado. Eu estava mostrando na hora que travou a mola, sabe? Sim! Pescaria. Adorava brincar com isso. Então, eu estava separando alguns materiais para trazer, falei, gente, daqui a pouco eu vou encher isso daqui de caixa, eu vou parar. Ótimo, sensacional. A mola, gente, olha bem, o que eu posso fazer? Abre, fecha, sabe? Ou então, um barulhinho. Põe, põe, põe. Depende do nível da criança e dos meus objetivos com ela, né? Desce, 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 sobe, sobe, sobe. Então, eu já estou trabalhando conceitos, né? Conceitos, noções, conceitos espaciais, básicos, né? Fala. Então, e junto com a fala, né? Abre, fecha, desce, sobe. Vou fazer outros sons. O põe, põe, põe. Eu posso fazer ma, ma, ma. É uma alternativa. Os fantoches, adoro, né? Fantoche com boca grande, ó. Bocão, esse é o lobo mau, tadinho. Já tá todo surrado, de tanto que a gente usa. O bocão do lobo. A gente pode começar com as vogais. A criança está olhando. Meu objetivo é que ela imite, né? Meu objetivo é estimular neurônio espelho aí, né? Áreas responsáveis por esse controle motor da fala. Ou então, sei lá, barulho do lobo. Enfim, de acordo com os objetivos que estão sendo trabalhados, a gente vai variando os recursos. A bola, a bola aqui, bola, e joga a bola para a criança. Então, bola, se eu quero só a vogal. Se eu quero B, e assim por diante, né? Incrível, Amário. Excelente. Ótimas ideias para esse período de quarentena. A criança, ela demora a falar, mas ela fala, sabe? Ela fala. Comunica. Lembra que eu falei? A intenção comunicativa, a atenção é importante. Então, treinar com essa criança, que você faz com o Theo, que eu acho super bacana, colocá-lo na mesinha e ali ele vai fazer as refeições, ele vai ver os livrinhos dele de história. Adoro esse da Mônica. Tem muito recurso também que a gente pode fazer aqui, com a historinha da Mônica. Ela levou um susto. Olha lá o sustão, sabe? Aí o Cebolinha. São recursos visuais associados a recursos sonoros, de movimentação, né? Que vão ajudar a construir a fala. O que eu estava falando antes disso, que eu até esqueci, Dani? Tá tudo ótimo. E é importante. O bonequinho que eu ensinei a fazer, lembra?
Então, isso aqui dá um ótimo diálogo. Oi, né? Alguma coisa assim. Aí pode falar os alimentos, trabalhar, né, o nome dos alimentos com a criança enquanto está dando a comida. Agora, não é porque a criança não fala que eu vou, eu vou falar isso, arroz, vou falar feijão. Gente, lembra, linguagem. Isso é importantíssimo, né? A gente frisar que não é a criança que não, ela pode não verbalizar, mas ela tá no input, ela tá assimilando Isso tudo aí, para chegar ao momento dela com a estimulação certa que ela vai falar. E ela tá só armazenando, só ela está armazenando. enchendo o reservatório, né? E ela precisa desse reservatório cheio, né? Isso que é importante as famílias entenderem. Por mais que exista uma ansiedade nossa, quanto pais, né, de eu querer ouvir, a gente viu várias mensagens sobre isso, que a gente fica ansiosos, querendo ouvir nossos filhos, e é importante essa comunicação, porque ela está armazenando o reservatório para ela, quando ela falar, ela já vai ter uma linguagem, já vai ter conteúdos para fala, né? Porque às vezes a gente vê a criança, quando ela tem a intenção comunicativa, a gente vê a dificuldade mesmo de articular, de usar os órgãos fonoarticulatórios para emitir, para produzir o som. Né? Então, quando a gente fala em apraxia de fala, na síndrome de Down, que é algo muito comum pelo transtorno, pelo atraso nesse desenvolvimento neuromotor que eu te falei, então a gente precisa oferecer recursos para que essa criança siga articular. Então é importante os métodos que a gente tem que usam os movimentos para auxiliar. Por quê? Porque eu estou memorizando. Quando eu faço, por exemplo, multigesto, quando eu faço isso com a mão, essa criança já associou que ela tem que fazer o som do por exemplo. Né? Então, eu já estou usando pista sinestésica, tátil, visual, auditiva para chegar, para auxiliar nesse motor, nesse output, que é a saída desse som da fala. Né? Só que aí eu preciso contextualizar para não ficar uma coisa solta. Né? Por exemplo, a Beatriz falava o nome da prima, que é Maria. Maria. Então ela fazia o má, ela sabia que o má era da Maria. Então essas conexões, isso que a gente fala de contextualizar a terapia, de dar um significado e não fazer meras repetições de fonemas isolados. Aí sim, talvez eu não vou ter um bom resultado. Lembrando, Dani, que tudo é controlado pelo sistema nervoso central. Então, eu tenho o hipocampo, que as emoções estão muito... o hipocampo é muito responsável por essas emoções. E eles também ajudam nessa questão da fala. Então, se eu tenho uma informação que faz um link ali com o hipocampo, ou seja, que tem um significado, mexe com a emoção, esse aprendizado ele vai ser mais forte, ele vai ser mais robusto. Legal. A gente cria um engrama mais robusto. Pensa numa experiência sua na escola. Geralmente, o aprendizado que te trouxe mais emoção é o que você até hoje lembra. Que você guardou, né? É um conteúdo. Gente, eu nunca esqueço tal fato que aconteceu quando eu estava... Por quê? Porque era o que mexeu mais com as suas emoções. Né? A memória olfativa. A gente lembra de um cheiro. Nossa, esse cheiro me lembra da minha infância. Né? Por quê? Porque criou um engrama ali. Porque mexeu com a emoção. Né? O professor que é chato. Você lembra do professor chato. Você não lembra de nada da aula que ele dava, do conteúdo que ele... Né? Por quê? Porque teve um bloqueio ali. Né? E o professor, quando ele gosta, quando ele conquista, a gente pode ser a pior matéria que a gente acaba gostando. Por quê? Porque a gente tem uma relação prazerosa. Então, o trabalho da fono precisa ser uma relação prazerosa para o paciente. Não só da fono, né? De todas as terapias. Que precisam estar interligadas também. Né? Não adianta a fono ficar sozinha lá no consultório dela, fazendo a sessão até
sabe? Quanto mais interligado tiver isso, alguém tá falando, nossa, eu não consigo falar e ler, eu me perco. Aham. Eu, posso comentar. Bernardo, deixa eu só falar com o Bernardo. Um beijo, tá? Tchau. Adorando seus comentários. Ele que está digitando os comentários. Muito bem. A pessoa está comentando aqui que é importante fazer a conexão com os afetos e as emoções ligadas a qualquer aprendizagem, né? A gente ter essa certeza aí, né? Ô, Dani, uma outra dica que eu acho muito legal. Então, gente, ó, tudo que mexe muito com a boca, tem uns fantoches de boca que são super interessantes, ó, bocão, tá? Vale a pena vocês fazerem em casa, independente da idade. A criança, ela precisa ser divertido para ela. E, ó, microfone muito bacana. Eu estou anotando as dicas da Amália, viu, gente? Microfone, ficar em frente ao espelho com o microfone, tá? É muito legal, adoro. O sussurrofone. Ó, a maioria dos fones tem. Você coloca no ouvido, ó, um eco, sabe? Amplifica o som. Então é muito bacana. E aí é legal também a gente fazer nesse formato. Aí eu falo aqui e meu paciente ouve aqui. Então, por exemplo, eu estou trabalhando determinadas sons, palavras, eu coloco aqui, ó, e fora que fica divertido também. Tá, gente? Isso aqui é cano, ó, PVC, fácil de fazer. Isso para nossa casa é maravilhoso. Colore, coloca fitinha adesiva. Dicas de alimentação, né? Qual horário que a mãe está mais presente? Geralmente durante o banho. Então, as musiquinhas durante o banho são muito... A gente está com quase encerrando o Instagram, viu, Amália? Vamos continuar. Então, as frutinhas aqui, eu queria mostrar. A pera falou com a maçã. Hoje eu que vou ser escolhida. Não, hoje vai ser eu. Então, ó, palavras de sílabas. Pera, maçã. Se a criança já estiver no nível de palavras trissílabas, banana, morango e assim por diante. Ó, morango. E é isso, Dani. Eu acho que falar de desenvolvimento de fala passa por muitas vertentes. E a apraxia, ela é uma das manifestações da síndrome de Down, que precisa, sim, ser olhada com atenção, ser trabalhada de forma adequada. Não é todo mundo que sabe, não é todo mundo. Então, pega a dica, pega a supervisão, corre atrás, sabe? É difícil, não Isso para o fonoaudiólogo, né? Sim. Ajudar essa família, né? Para que a criança não perca tempo. Tempo é ouro, né? Principalmente na primeira infância, né? E é isso. Eu mais um monte de coisa aqui, mas não vai dar tempo para mostrar tudo. Fica para uma próxima. Se tiver mais alguma pergunta... Quem tiver mais alguma pergunta, o Instagram, infelizmente, ele encerra a gente daqui a alguns minutos. E nós agradecemos imensamente todos vocês. E a gente realmente queria fazer esse bate-papo. A Amália contribuindo imensamente com as famílias. E além de ser mãe, é fonoaudióloga. Não é fácil. É a Amália. Não acho. Não, né? Não é fácil. As fonos que me ajudam, que já me ajudaram até hoje, que me ajudam, sabem o quão difícil é, às vezes, a questão comportamental, como ela interfere nas questões de fala. Então, sabe, isso também é uma coisa que a gente precisa, é algo que a gente precisa olhar com atenção, né? Se eu tenho a cooperação do paciente, da criança, e se eu não tenho, então vamos ver o que está acontecendo aqui. A criança às vezes não quer fazer, emburra. Cansei, não quero mais. Então, por isso que eu falo, ter o engajamento de saber gerenciar situações, comportamentos assim, é de suma importância para a gente ter um bom desenvolvimento também de todas as áreas. Inclusive da fala, que a gente está falando aqui. Live parte 2. Algumas pessoas estão perguntando sobre a apraxia, né? A pergunta que a gente sempre tem é a questão da apraxia.
e apraxia, né? Vou deixar a Amália falar, né? A Amália, o diagnóstico é feito pelo fonoaudiólogo, Pelo né? fonoaudiólogo, tem que fazer avaliação. Não é um diagnóstico que a gente tem, não tem, sabe? Precisa, demanda a experiência, lógico, do profissional conta, mas é algo que, independente do diagnóstico, gente, é importante que seja estimulado. Ah, tem apraxia, não vai falar? Não, não é isso. A gente vai mudar um pouco, a gente vai mudar o foco do trabalho, talvez mais voltado para a questão motora da fala, sim, mas é importante que essa criança seja estimulada. Sabe? Ah, então tem apraxia, não tem, não vou... Não, estimula. Na dúvida, trabalha, estimula. Trabalha como se tivesse. Trabalha por excesso, peca por excesso, né? Assim, pelo cautela. Desde o nascimento. Tendo cuidado de não sobrepor qualidade por quantidade. Não adianta eu ter quantidade se eu não sei se eu estou dando tiro para todo lado. Eu preciso ter foco no que eu vou fazer. Senão eu estimulo todo e a criança cansa e às vezes não tem o objetivo que a gente precisa, não é alcançado. Então é importante fazer a avaliação e traçar os objetivos de curto prazo, de médio prazo, lógico, de longo prazo, que a gente tenha uma comunicação eficiente através de uma fala com qualidade, uma fala o mais inteligível possível, mas não perder o foco do trabalho. O objetivo de curto prazo qual é, médio prazo qual é, e trabalhar focado nesses objetivos aí. Incrível, Amália. Incrível. E alguém comentou sobre a equipe multidisciplinar, fundamental na síndrome de Down. Em qualquer condição atípica, né? E uma outra coisa, gente, criança, a gente estimula muita criança ali 5 anos, 6 anos, a criança vai chegando em torno de 8, 9, 10, algumas famílias vão, a gente vê que essa curva de formação ela vai caindo. Ou seja, se faziam 2 vezes por semana, passam para uma, sabe? É como se a família começasse a... Não pode, gente. A criança às vezes entra, parece que a criança estagnou. Na verdade, quando a gente para de estimular, a gente vê que a criança piora. Então, não deixe de estimular o seu filho. Tenha ele 10 anos. Mas ele não fez fono quando era pequeno. Não importa, façam agora. Se ele tem 10, se ele tem 12, se ele tem 15. Se ele é adulto, trabalhe com música, sabe? Façam terapias prazerosas. Vamos colocar numa aula de música, uma musicoterapia, junto com a fono, sabe? Não vamos deixar esse cérebro parado. Plasticidade cerebral, plasticidade neuronal, conexões. E a gente, nesse período de isolamento também, a gente tem que se manter em movimento, né? Sim, senão a gente vira. Vai gostando, eu acho que vai chegando assim. Hoje eu tô mais irritada do que eu estava no início. As crianças também vão ficando mais irritadas. As crianças também, né? Então, assim, com menos paciência. Mas vamos ter paciência. Vamos ter paciência que tudo vai acabar bem. Gente, de história. Hoje vai ter mais história lá no Instagram. O fantochezinho de meio, ó, garrafinha, tem lá também, fácil de fazer. E, enfim, gente, aqui tem um tanto de coisa, ó. Seguem a Amália no Instagram. Livrinho de história do Chapeuzinho. Ah, a Sabrina, agora que entrou, né? Sabrina entrou. Entrou pra cá. Aqui, Dani, esses livrinhos com som. Adoro. E aí, o jeito de ficar com eles... E é importante os livros ficarem em local de acesso das crianças. Não precisa ficar em estante no alto, viu, gente? Vamos acabar com essa ideia. Amália. Aqui em casa fica tudo embaixo. Não, ficar no lugar de acesso, a vista da criança, sim. Mas 27 segundos para encerrar. Quanto? 22 segundos para encerrar. É importante que a criança solicite o brinquedo. Porque, Dani, se tiver tudo muito à vista da criança, não, falhado, não. pegar outro e não brinca com nada. Lembra da atenção? Beijo, Amália. Gratidão. Gente, valeu. Beijo.